Olá, a gente vai usar essa biografia incrível do Walter Isaacson como nosso guia para entender uma das maiores revoluções científicas do nosso tempo. A ideia aqui é decodificar a história, sabe? Entender os momentos mais importantes e, claro, os dilemas gigantescos que vêm junto com a edição genética. Então, vamos direto ao ponto. A história toda começa com uma pergunta que, sério, parece coisa de filme de ficção científica, mas que hoje é assustadoramente real. A pergunta é: e se a gente tivesse o poder de reescrever o código da vida, de editar o nosso próprio DNA? E bem no epicentro dessa revolução toda, tem uma cientista. Uma pesquisadora cuja jornada simplesmente mudou o curso da biologia para sempre. O nome dela, Jennifer Doudna. Mas calma lá. Antes de sequer sonhar em reescrever o código, a ciência primeiro precisou aprender a ler esse código. E essa jornada ela começa lá atrás, em 1952. Foi quando essa imagem aqui, a famosa foto 51, revelou a estrutura de dupla hélice do DNA. Foi o momento que mudou tudo para a genética. Só que a carreira da Doudna, curiosamente, não começou focada no DNA, mas sim num primo dele, um pouco menos famoso, o RNA. Pra gente entender fácil, pensa assim. O DNA é tipo a planta baixa de um prédio, o projeto principal. Já o RNA é como se fosse um mestre de obras, que pega essas instruções e leva lá pro canteiro de obras da célula para que tudo seja construído. E olha, essa especialidade dela em RNA, isso vai ser absolutamente crucial para a nossa história. Pois é, foi justamente esse foco no RNA que acabou levando ela para uma descoberta que não começou em células humanas, não. Começou num lugar bem mais simples, dentro de bactérias. No começo, era só uma curiosidade, uma coisa estranha que os cientistas notaram. Eles viam os padrões repetitivos e bem misteriosos no DNA de algumas bactérias. Com o tempo, eles descobriram. Aquilo era, na verdade, um sistema de defesa super antigo, tipo uma carteirinha de vacinação genética, sabe? As bactérias usavam isso para lembrar dos vírus que já tinham as atacado e para conseguir combatê-los da próxima vez. E é aqui, gente, que a história tem uma virada espetacular. Em 2012, a Doudna, junto com a sua colaboradora Emmanuelle Charpentier, publicou um artigo que mudou o jogo. Elas descobriram que essa tesoura que a bactéria usava para cortar o DNA dos vírus podia ser reprogramada. Programada para cortar qualquer pedaço de DNA que elas quisessem, em qualquer organismo. Pensa no poder disso. E o funcionamento é de uma elegância, é quase simples de entender. Funciona em 3 passos básicos. Primeiro, o sistema precisa encontrar o alvo. Para isso, tem um RNA guia, pensa num GPS molecular, que leva uma proteína chamada Cas9 até o ponto exato do genoma. Chegando lá, o segundo passo, cortar. A Cas9 funciona como uma tesoura de altíssima precisão e, clac, corta o DNA. E aí vem o terceiro passo, o mais incrível, substituir. A própria célula tenta consertar aquele corte e é nessa hora que os cientistas conseguem inserir um novo pedaço de DNA, alterando o código genético. Então imagina só, com essa ferramenta revolucionária nas mãos, a publicação daquele artigo em 2012 deu a largada. Começou ali uma das corridas científicas mais malucas, mais intensas e competitivas que a gente já viu na história moderna. E a velocidade com que tudo aconteceu foi surreal. O artigo original da Doudna e da Charpentier saiu em junho de 2012, certo? Pois bem, só 7 meses depois, 7 meses, em janeiro de 2013, outros 2 laboratórios super importantes, um do Feng Zhang e outro do George Church, já publicaram artigos mostrando que o CRISPR funcionava em células humanas. A corrida estava a todo vapor. Então, para a gente entender o X da questão, Doudna e Charpentier fizeram a descoberta fundamental. Elas mostraram como programar o sistema. Mas o Zhang e o Church foram os primeiros a publicar o uso disso na prática, em células humanas. E isso, claro, deu início a uma briga gigantesca. Batalhas por patentes, pela prioridade da descoberta, pelo crédito na história, foi uma confusão. É impressionante parar para pensar. Em menos de um ano, a ciência foi de "nossa, que sistema de defesa de bactéria esquisito" para "temos uma ferramenta que pode reescrever o código da vida". O salto foi gigantesco. Ok, mas com um poder tão grande vem uma responsabilidade e um dilema ético igualmente gigantesco. A ciência abriu uma verdadeira fenda na criação. A grande questão que se colocou na mesa foi a seguinte: onde a gente traça a linha? Porque, veja bem, usar o CRISPR para tratar doenças genéticas terríveis como anemia falciforme, isso a maioria das pessoas concorda que é ótimo. Mas e se a gente usar para aprimoramento, para melhorar traços? Deixar alguém mais forte, mais alto?
Ou até mais inteligente? É exatamente essa a fronteira moral que essa tecnologia nos obriga a encarar. Onde que termina a cura e onde começa o design de seres humanos. E esse debate deixou de ser só teoria em 2018. Foi quando um cientista chinês, Ei Jiankui, fez um anúncio que chocou o planeta. Ele anunciou o nascimento das primeiras bebês do mundo com genes editados. Ele disse que tinha alterado o DNA delas para que fossem resistentes ao vírus HIV. A reação foi imediata. A comunidade científica do mundo inteiro condenou o ato, chamando de irresponsável, perigoso e totalmente antiético. Esse escândalo todo deixou clara a urgência de uma pergunta que até hoje a gente não tem uma boa resposta. Afinal, quem decide como essa tecnologia pode ser usada? Quem define os limites? São os cientistas? Os governos? Somos todos nós como sociedade? E tudo isso nos traz para o agora, para o capítulo final da nossa análise e para o que isso tudo significa para o nosso futuro. Em 2020, finalmente, veio o reconhecimento histórico oficial. Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier receberam o Prêmio Nobel de Química. A justificativa? Pelo desenvolvimento de uma ferramenta que permite, nas palavras do comitê, reescrever o código da vida. E é assim que essa história nos deixa, com uma reflexão que é profunda. A ferramenta para editar o nosso próprio manual de instruções, o nosso DNA, ela existe, ela é real. Pela primeira vez na história, o poder de alterar o curso da evolução humana está literalmente em nossas mãos. E a grande questão, a que fica no ar para todos nós, é como a gente vai escolher usar esse poder.